Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 7ª semana do Tempo Comum, desejando que o seu dia seja abençoado, que cada passo que você der seja tocado pela presença de Deus em sua vida. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 28 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 12. Ouçamos atentamente esta palavra de Deus, que fortalece a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem divorciar-se de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus traz a mensagem cujo centro é a indissolubilidade do matrimônio. Jesus, nesse Evangelho, deixa claro que o ser humano não é capaz de separar aquilo que Deus uniu. Deixa claro que o vínculo criado pela união entre duas pessoas de sexo opostos diante do Senhor
esse vínculo é indissolúvel. E só o Senhor pode dissolver esse vínculo. Não importa as circunstâncias pelas quais a pessoa pode passar, não importa se no decorrer da caminhada faltou juízo a um ou a outro, ou a ambos, a ponto de não quererem mais estar juntos, se realmente a união foi legítima, no Senhor, se houve um consentimento verdadeiro, só Deus pode separar. E Jesus deixa claro, através da morte. Não existe outra possibilidade de uma separação, de um matrimônio realmente realizado, verdadeiro e legítimo, a não ser a morte. Só a morte pode dissolver um matrimônio que foi validamente realizado. Jesus chama a atenção dos fariseus. Eles querem usar esse tema, que era bastante discutido no seu tempo também, entre as escolas rabínicas que ali existiam, uma um pouco mais laxista, outra um pouco mais rigorista, mas ambas as escolas pensavam que era lícito abandonar a mulher. Veja já um pensamento machista. Não se fala em abandonar o marido, mas o marido tinha direito de abandonar a mulher. Uma escola rabínica que é chamada de um pouco mais rigorista, mais conservadora, que é a escola de Shammai, dizia que o marido tinha o direito de abandonar a esposa em caso de adultério. Essa escola rabínica entendia assim. Em caso de adultério, que é considerado gravíssimo, a mulher, aliás, o marido podia despedir a sua esposa. Uma outra escola rabínica de Hillel, tomando a lei de Moisés que permitia dar a carta de divórcio à mulher, uma escola um pouco mais laxista, a escola de Hillel dizia que não precisava ser um motivo tão grave assim. Por motivos menos graves, o homem tinha o direito de despedir a sua mulher com uma carta de divórcio. Talvez até por não achá-la mais bela, não achar mais com a beleza da juventude, ou pelo simples fato de não ter mais sentimentos por ela. Então, os fariseus colocam Jesus diante dessa armadilha. Querem ver se ele adere a qual escola rabínica contemporânea, ali, que estava ali no seu tempo. E Jesus surpreende, dizendo: não concordo com nenhum desses. Mas Deus, desde o princípio, os fez homem e mulher, para que se tornassem uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar. O que realmente foi unido por Deus, legitimamente unido por Deus, não há poder nesta terra que possa separar. Não é, acabou o amor, ou estou gostando de uma outra pessoa, nós não demos certo, aconteceu algum problema no percurso do matrimônio, houve uma traição, enfim, não são motivos que legitimem o divórcio, porque o divórcio, diante da união estabelecida por Deus, ele não existe. O casamento é indissolúvel. Aí dizem, mas foi Moisés que mandou, está lá na lei de Moisés. E Jesus diz, por causa da dureza do coração de vocês, ele permitiu dar carta de divórcio. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que Moisés queria proteger as mulheres. Quando, antes de ele dar essa carta de divórcio,
A verdade é que as mulheres podiam ser despedidas por qualquer motivo pelos seus maridos, eram jogadas ao vento sem dignidade, podiam ser trocadas por outras. Então Moisés, por causa da dureza do coração dos homens, permitiu dar uma certidão de divórcio, porque ali o homem teria que pelo menos justificar porque estava despedindo a sua mulher. E aquele documento, aquele libelo de divórcio, dava direito não só a ele, mas a ela também, de refazer a sua vida. Mas no início não era assim, diz Jesus. E Jesus restaura aquilo para o qual Deus criou. Aí alguém pode perguntar, mas e aqueles que conseguem declarar nulo o seu matrimônio? Que às vezes casaram na igreja e de repente conseguiram uma anulação do matrimônio. Não existe anulação de matrimônio válido. Existe a potestade da igreja, o poder que a igreja tem de investigar se aquele matrimônio aconteceu de verdade. Se lá na raiz do matrimônio não existe um defeito sério, não que apareceu depois simplesmente, mas lá na raiz do matrimônio houve um erro de consentimento, por exemplo, alguém que foi levado praticamente à força ou induzido a ir ao altar, mas não queria, não desejava, não amava a pessoa, não queria ter uma vida com ela. Existe um defeito aí. Ou aquele que vai para o casamento, mas já vai decidido a não ter filhos. Eu não quero ter filhos. Casamento nulo. Se essa decisão é do coração e consciente, existe um defeito gravíssimo na raiz desse casamento. Então, na verdade, a igreja só declara, olha, não houve casamento de verdade. Quando a igreja examina, investiga e comprova que houve um defeito gravíssimo na raiz daquele matrimônio. Então a igreja não anula casamento, não existe divórcio na igreja. Pode acontecer de uma declaração de nulidade quando o casamento realmente não aconteceu. Quando o matrimônio realmente não aconteceu, por causa de defeito grave que foi constatado e que foi provado pela autoridade da igreja. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Que Jesus nos ajude, então, a compreender o valor do matrimônio, do verdadeiro matrimônio na igreja, que é indissolúvel e é obra de Deus. E que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu